Olá, olá! Seja todo mundo bem-vindo, seja bem-vinda, professor, professora de ginástica rítmica. Estamos aqui para a nossa live número 147, nesse conteúdo exclusivo para professores de ginástica rítmica. Tivemos um problema técnico nos últimos segundos, mas estamos de volta e você é muito, muito bem-vindo por aqui. Então, esse conteúdo de hoje é feito para professores e professoras de ginástica rítmica que querem aprender como formar ginastas que ganham medalhas na ginástica rítmica mesmo que você não tenha sido ginasta. Então, quero me apresentar, eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 19 anos, e nesse canal aqui eu te ajudo a ser um profissional de excelência. E hoje a gente vai falar sobre como montar como montar coreografias para suas ginastas. Você deseja ter suas ginastas no pódio? Esse é o caminho e você vai ter por aqui muito conteúdo, então fica comigo até o final. E eu preciso te falar para quem é esse conteúdo de hoje, né? Então, se você é professor ou treinador de GR, que está aqui comigo hoje e você quer ganhar medalhas com as suas ginastas, quer formar ginastas campeãs, saiba que esse conteúdo é para você. Diariamente eu compartilho muita coisa aqui para te ajudar nessa jornada de excelência. Agora, se você é uma ginasta, saiba que esse conteúdo aqui não foi feito para você. Val, mas por quê? Porque afinal, os conteúdos aqui do canal RGMBR são feitos para profissionais que sabem todo o conhecimento como parte da parte técnica para preparar suas ginastas aí a levarem ao pódio. Então, pais, mães, ginastas que participam desses conteúdos, a minha dica aqui é compartilhe com os professores e treinadores, porque são eles que vão realmente levar você, ginasta, ou a sua filha ao pódio na ginástica rítmica. Então, esse conteúdo aqui é para professores e vamos que vamos. Eu quero te falar logo sobre a minha batalha, né? Porque eu tenho aí traçado uma batalha contra a falta de conhecimento na ginástica rítmica. Eu sei que muitas vezes acontece de pessoas terem o conhecimento para si, guardarem esse conhecimento, deterem para si e não compartilham com muita gente da ginástica rítmica. Sabe qual é o grande problema disso? Quem são os prejudicados nessa história toda? São as ginastas. Porque afinal, se a ginasta não tem esse conhecimento correto para ela, que não veio do professor, a gente não tem os resultados e a gente bloqueia os sonhos das nossas ginastas. Então, a partir do momento que nós, profissionais de ginástica rítmica, não damos a elas as condições ideais para um trabalho com excelência naquilo que a gente ensina, a gente vai limitar os sonhos das nossas ginastas. E isso acontece demais. Profissionais que têm o conhecimento, guardam para si, não compartilham, seja lá por ego ou qual motivo seja, e isso faz com que professores trabalhem do jeito errado e, naturalmente, as ginastas sejam privadas de grandes sonhos. Então, a minha missão aqui é contra essas pessoas que escondem o conhecimento, porque, afinal, aqui no canal RGMBR, você sabe que você tem aí tudo o que você precisa para se formar como um profissional de excelência na ginástica rítmica. E eu conto com a sua participação aí nessa batalha, nessa guerra contra a falta de conhecimento, porque, afinal, é assim que a gente vai fazer a nossa modalidade crescer cada vez mais. E o conteúdo de hoje é sobre como montar coreografias na ginástica rítmica. Essa é uma pergunta muito frequente de profissionais que acompanham aqui o nosso canal, me mandam mensagem no privado, falam, Val, como que eu monto coreografia? Como que faz? Como começa? Como inicia? O que precisa ter numa coreografia de GR? E foi por isso que esse conteúdo aqui veio para você, para te ajudar como montar coreografias de GR com excelência para suas ginastas. Então vamos entender primeiro. Eu tô aqui, ó, com o código de pontuação em mãos, certo? Ontem eu ainda estava estudando, né, fazendo o curso de arbitragem, e o código de pontuação é onde estão as regras da ginástica rítmica. E para você entender como montar uma coreografia, eu trouxe aqui um texto que explica certinho esse primeiro passo para você entender como montar coreografias de excelência, como levar suas ginastas ao pódio e como você formar essas coreografias que vão desenvolver boas apresentações. E essa é a frase que o código nos traz. A ginástica rítmica é definida por uma composição única, ou seja, algo único, uma obra de arte, construída criativamente, entrelaçando os movimentos técnicos e artísticos em torno de uma escolha musical específica. Val, o que é isso? Ele está dizendo que a coreografia da ginástica rítmica tem que ser única, tem que ser com movimentos técnicos e artísticos e que tem que ser especificamente ligado à música. E essa música, ela vai ser o guia, né, para a escolha de todos os movimentos. Tudo o que tiver na composição, na coreografia, na série da ginasta, é criado uma relação harmoniosa entre si e com a música. E aí, eu preciso te contar. Eu já tive muita dificuldade de montar coreografia.
E isso aconteceu principalmente lá no meu início, quando eu não tinha esse conhecimento e quando, infelizmente, muitas pessoas não compartilhavam comigo. Então, o que acontece? A gente vai trabalhando de qualquer maneira, vai criando de qualquer jeito, e isso faz com que muitas vezes a gente prive as condições dessa ginasta de se destacar e ter cada vez mais resultados. E eu trago para vocês aqui um momento da minha carreira onde eu estava montando uma coreografia, para você ver que realmente eu monto coreografia sim, crio, demonstro para ginasta às vezes, mas o mais importante, eu evolui muito na minha formação enquanto profissional graças à prática. E tem muitos professores que chegam para mim e falam: Val, imagina se eu vou montar coreografia de GR. Olha só, o que eu quero te dizer é o seguinte: se você quer ser um bom profissional, você precisa dar esse primeiro passo, aprender a montar a coreografia. Porque montar a coreografia é você trazer aquilo que está dentro de você sobre a GR para a sua ginasta e ela poder se apresentar e demonstrar com excelência para os árbitros e realizar os sonhos delas, né, de boas coreografias na ginástica rítmica. Então aqui é uma coreografia, um momento onde eu estava montando uma coreografia, depois eu fiz esse vídeo para registro, né? Porque a ideia aqui é que a gente tenha esse entendimento de que ninguém nasce sabendo, ninguém nasce aprendendo, sabendo tudo que precisa para fazer melhores coreografias. Isso vai ser um processo de construção, criação e experiências, certas e erradas, erros e acertos, para que a gente consiga deixar essa nossa coreografia cada vez melhor. E isso a gente está falando de níveis iniciais, como escolinha, e também níveis altos, como ginastas de competição, a nível nacional e internacional. A primeira coisa que você precisa é saber como fazer para montar as suas coreografias. E aí, eu quero te falar sobre que é muito comum, né? Quando os meus alunos entram para o método ginástica rítmica com excelência, eles também têm muitas dificuldades, muitas dúvidas do que fazer, de como coreografar, o que utilizar nessa série. Você que está aqui comigo agora, você é professor ou professora de ginástica rítmica? Comenta aqui no comentário para mim. Você tem dúvidas e dificuldades? Esse é o seu momento de trazer para mim aqui a sua maior dúvida e dificuldade sobre montagens coreográficas. Eu quero te contar uma história já já, mas antes eu preciso que você entenda que cada profissional vai evoluir à medida que ele estiver treinando a sua montagem coreográfica, se capacitando para isso. E a minha pergunta é: você tem dúvidas, dificuldades sobre montagem? Hoje é o dia de você tirar todas essas dúvidas. Vamos lá, eu vou te apresentar aqui a história da Larissa, que foi minha aluna no método ginástica rítmica com excelência, e olha só o que aconteceu com ela. Eu não fui atleta, comecei assim, entrei na GR assim, tipo de surpresa assim, caí de paraquedas. Foi uma experiência assim muito rica, de verdade, porque na minha turma, maioria que não tinham sido atletas também. E eu me senti tipo, acolhida, né? Porque na minha cabeça assim, quando eu comecei, eu ficava tipo, não, eu nunca vou conseguir trabalhar de verdade, porque eu não fui atleta, não consigo, não vou dar conta. Com o curso e depois com as reuniões e com as vivências, fui colocando na cabeça, não, tem um lugarzinho para mim sim, vai dar certo. Eu não imaginava que fosse possível eu montar uma série, por exemplo. Sim, fui ligando uma coisinha na outra e foi fluindo. Eu comecei a fazer com elas algumas séries mãos livres mesmo, e no final daí ficou muito bom, assim, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, mesmo comigo mesma, falando assim, nossa, eu realmente consegui. Eu gosto muito desse vídeo, onde a Larissa muito genuinamente, né, conta a sua história e fala que ela venceu essa barreira de montar a coreografia, né? De que ela começou aí do zero e que ela teve esse processo de saber como montar a coreografia. Então, é isso que eu busco para você, ó. A Poli, que tá aqui comigo, que diz que é professora de GR, para que você vença, de repente, as suas dificuldades, as suas barreiras sobre como montar coreografias. Agora, a Fafá, que tá aqui comigo, que é mãe de atleta, lembre-se que esse conteúdo aqui é para professores de ginástica rítmica. Então, aproveita e já compartilha aí com o treinador, com a treinadora, a professora da sua filha, para que ela possa ter melhores resultados na GR. E, dito isso, quero reforçar aqui, tudo é possível quando você domina esses dois itens para montagem coreográfica. Eu vou falar sobre eles, mas quem não domina essas duas coisas vai sofrer demais, vai passar por muitas dificuldades e vai errar muitas vezes, até decidir o que fazer. Então, olha só, quais são esses dois itens que eu quero te falar agora? Você vai aprender sobre código de pontuação e você vai fazer também entender sobre regulamento.
Primeiramente, vou montar uma coreografia. Como eu começo? Eu pego o código de pontuação, o regulamento, a música e a ginasta. Esses 4 itens, eles são mínimos. Só que a ginasta e a música, teoricamente, eu já tenho, né? Agora, código de pontuação e regulamento, eu preciso por quê? Porque no código de pontuação eu vou ter as explicações sobre as regras. Aquilo que eu preciso usar na coreografia dentro de uma apresentação de ginástica rítmica. E dentro do regulamento, essas mesmas regras estão específicas voltadas a ginasta e a categoria e a competição que ela vai participar. Então, se hoje eu vou para um campeonato brasileiro, eu vou me instruir, né, sobre o regulamento do Campeonato Brasileiro. Ah, eu vou para uma Copa Escolar aqui na minha cidade, tá tudo bem. Lá também tem um regulamento que vai te guiar sobre essa competição. Val, mas eu vou para um tapete mágico, uma apresentação de iniciação. Também possivelmente tem um regulamento. Porque afinal, define-se como vão ser essas apresentações através das regras. Porque afinal estamos falando de um esporte. E se você precisa saber se você quer ter resultados, você precisa saber sobre esses detalhes de código de pontuação e regulamento. Continua comigo até o final dessa aula que eu vou te dar aqui uma dica bem legal sobre como você entender melhor essas duas coisas aqui, tá legal? Bom, falando tudo isso sobre montagem coreográfica, infelizmente, né, a gente ainda lida com essa guerra sobre a ginástica rítmica e tem gente que não quer te contar. Mas aqui eu vou te contar algo que ninguém conta. Se você hoje, quando monta uma coreografia, você está começando pelo que fica bonito, você pode estar certo ou errado. Veja só, hoje, quando você monta uma coreografia, você está começando pelo aquilo que fica bonito ou pelo que constrói uma base forte para a sua ginasta? Veja só, se eu quero que ela tenha uma apresentação boa amanhã, talvez o que fica bonito tá tudo bem, mas e onde fica a continuidade dessa ginasta? A longevidade, a saúde dela no esporte, os resultados futuros? Você vai lidar só com o imediatismo? Com aquela coisa do a qualquer custo que eu falo? A ganhar uma medalha a qualquer custo? E você não, ou você vai construir então a base dessa ginasta. E para montar uma coreografia, a gente precisa levar em consideração essas duas coisas. E aí, eu quero que você entenda hoje sobre o núcleo do movimento perfeito. Núcleo do movimento perfeito é aquilo que você deseja entender no ponto zero para conseguir construir na sua ginasta melhores resultados. Então, eu falo muito aqui no canal sobre o ajuste técnico do ponto zero. Essa é uma forma que abrange a minha metodologia. Porque para eu conseguir ensinar a minha ginasta um movimento X, eu preciso ajustar o ponto zero desse movimento para que ela consiga alcançar o movimento X. Então, vou repetir. Para eu conseguir alcançar o movimento X, eu preciso entender sobre o ajuste técnico do ponto zero, que é esse começo para chegar até lá. Mas eu quero explicar para você de outra maneira agora. Esse começo eu posso chamar de núcleo do movimento perfeito. Quando eu entendo como é o núcleo do movimento perfeito, eu consigo expandir essa base e construir todos os movimentos da ginástica rítmica. Agora, se eu não tenho essa base, que a gente chama popularmente, né, que eu vou chamar aqui de núcleo do movimento perfeito, como é que eu vou alcançar melhores e maiores patamares? Entenda, se eu tenho um movimento para alcançar, eu preciso saber onde ele começa. E para chegar onde ele começa, eu preciso saber sobre o núcleo desse movimento. Você conhece o núcleo do movimento mundial? De um pivot bucle? Você conhece o núcleo do movimento perfeito quando a sua ginasta quer realizar um salto espacato com perfeição? Esse núcleo do movimento perfeito é o início para você chegar até lá. E aí, por que eu estou falando isso? Se eu estou explicando sobre montagem coreográfica nesse momento? Porque, afinal, coreografia envolve uma série de movimentos que vão ser apresentados artisticamente para a composição completa. Então, a partir do momento que eu quero uma coreografia, eu preciso saber o movimento técnico. Eu preciso saber o movimento. E para saber esse movimento, como ele realiza perfeitamente,
eu preciso saber sobre o núcleo deste movimento. E é isso que eu defendo dentro da minha metodologia, porque afinal, se você sabe o núcleo do movimento perfeito, fica mais fácil de você construir o caminho até uma série de excelência, uma coreografia. E isso eu não estou falando só do alto nível, não, estou falando de iniciação, estou falando de escolinha, porque afinal, movimentos soltos não fazem uma coreografia, a gente sabe disso. Não é A mais B que vai dar a nota da sua ginasta e vai levar ao pódio, mas se o A e o B não forem perfeitos e não forem conectados de forma perfeita, a gente vai ter um grande problema. Então, o núcleo do movimento perfeito vai ser decisivo para que a sua ginasta consiga alcançar melhores resultados. E se você está comigo até aqui, é porque você está buscando entender mais sobre a ginástica rítmica com excelência. Entender esse processo de preparar a sua ginasta do jeito certo para que ela ganhe medalhas. Mas mais do que isso, eu defendo muito mais do que as medalhas. Eu defendo que ela seja feliz naquilo que ela pratica, que ela tenha resultados, que ela não fique com seus sonhos bloqueados nessa jornada. Então, entender sobre o núcleo do movimento perfeito, seja ele com o aparelho, com o corpo, da parte musical, tudo isso é o que eu defendo dentro da minha metodologia para que você possa ensinar GR com excelência. E o núcleo do movimento perfeito, ele vai ser descoberto pelo profissional que vai se capacitar para isso. Agora, se você ignorar tudo isso e ficar preso a coreografias previsíveis, aquelas coreografias iguais, como inclusive eu já passei por isso, mas eu sei que isso não é o caminho correto, sem identidade, onde a ginasta simplesmente vai fazer um copia e cola de outras ginastas, pode ter certeza, você vai ficar sem medalhas e você vai estar bloqueando, encurtando os sonhos das suas ginastas de alcançarem mais e mais. Agora, se você decidiu que você não quer esse caminho e que você quer o caminho de resultado, saiba que você não está sozinho. O meu principal objetivo aqui no canal RGBR é que você tenha conhecimento sobre como ensinar suas ginastas. Então, não ignore esses processos de uma boa montagem coreográfica. E lembre-se que a coreografia não é só o resultado final. Depende de todo o processo que você faz antes para chegar até essa coreografia perfeita. E saiba que você não está sozinho e justamente por isso eu quero te convidar a vir para o nosso material, o nosso mini curso do Desenrolando o Código de Pontuação da GR, que você digitando regras GR aqui embaixo no Instagram agora, se você está comigo ao vivo ou assistindo essa aula gravada, você vai digitar regras GR, tudo junto, e eu vou te mandar uma mensagem com um conteúdo exclusivo para você desenrolar de uma vez o código de pontuação, entender sobre as regras para poder ter aí informações de montar uma coreografia com excelência, de ter resultados de excelência. Então, você vai receber lá o código de pontuação traduzido, você vai ter aulas exclusivas. Se você tiver dúvida, você vai poder tirar essas dúvidas comigo, porque afinal, para a gente poder levar a excelência para as nossas ginastas, nós precisamos ser excelentes profissionais. E eu quero te ajudar nesse caminho. Olha só, tô vendo aqui a Adri, que é aluna do método ginástica rítmica com excelência, a Isabel também. A Adri já está estudando esse conteúdo, não é verdade, Adri? Conta pra gente aí como é que tem sido. A Grace também é aluna do método. Muitos profissionais que estão acompanhando o nosso conteúdo por aqui são profissionais que estão aí em constante aprendizado para que os resultados das suas ginastas possam evoluir cada vez mais e mais. Então, se você é um profissional que, como esses profissionais, buscam se capacitar, entenda, quando eu falo para você sobre o núcleo do movimento perfeito, é algo que eu defendo dentro da minha metodologia. Quando eu falo para você sobre o ajuste técnico do ponto zero, é algo exclusivo que eu construí na minha forma de ensinar GR e que fez com que as minhas ginastas, conseguissem essas medalhas que eu tenho aqui e muitas outras. Outro dia alguém me perguntou, Val, você tem ideia quantas medalhas você tem? Eu falei, quantas medalhas você já conquistou com as suas ginastas? Falei, olha, vou precisar fazer... Eu tenho uma relação sobre isso, eu vou trazer essa informação por aqui. Que realmente foram muitos anos ativamente no ginásio. E hoje a minha maior contribuição está aqui para você que é professora ou professora de GR. E eu quero te dizer que segunda-feiras, ao meio-dia... segunda-feira às 8 da noite e quintas-feiras ao meio-dia, eu quero aqui trazer para você mais e mais sobre ginástica rítmica com excelência. Olha só, Pamela já colocou aqui, regras de R, Ginástica Santiago Sul também colocou regras de R, porque esses profissionais que estão escrevendo isso, eles são profissionais decididos a se capacitar. E esse conteúdo, ele é exclusivo. Você não vai ver cursos de arbitragem, por exemplo, ou pessoas explicando
tão detalhadamente quanto eu. Vou dizer para vocês, eu peguei item por item, linha por linha do código de pontuação e trouxe nesse conteúdo para te explicar sobre as regras da ginástica rítmica de uma maneira que você nunca viu. E é justamente pela minha missão, pela minha meta, de te ajudar a ser um profissional de excelência. Então, digita regras de R aqui embaixo, se você quer esse conteúdo aí em mãos, para um conteúdo vitalício, acessível para você assistir a hora que você quiser. E esteja comigo aqui, quintas-feiras ao meio-dia e toda segunda-feira às 8 da noite, para a gente poder, então, ter resultados de excelência. Poli também mandou regras de R por aqui e a Adri falou verdade. Muito bom, a Adri está acompanhando o conteúdo lá e com certeza, ó, amando as novidades e suas explicações. Maravilha, fico feliz. Você que é professor ou professora de R, que está escrevendo aqui, ó, regras de R agora, você tem que correr para o seu direct. Lá no seu direct eu te mandei o link para você acessar esse conteúdo. Então não perca, corre lá que você já vai ter acesso imediato a tudo isso. Gente, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Vocês perceberam que nos últimos dias eu estive um pouco ausente por aqui? Nessa semana... o meu pai fez uma cirurgia, então eu realmente fiquei um pouco ausente. Nas últimas semanas eu estava em curso, viajando, montando coreografia, trazendo cursos para outras escolas de GR pelo Brasil. E aí eu fiquei com algumas lives em aberto. E aí eu decidi que essas lives não vão ficar em aberto não, elas vão sim aparecer para vocês. Então fiquem atentos que além dessas segundas e quintas aqui, mais outros horários eu vou aparecer por aqui para compensar essa minha ausência nos últimos tempos, porque eu tenho um calendário de lives e essas lives precisam ser cumpridas. Val, eu não consigo assistir ao vivo. Depois você pode correr lá para o nosso canal do YouTube. Se você não segue lá ainda, é o RGMBR lá no YouTube, você vai conseguir assistir as lives por lá também. Então acompanhe esses conteúdos, anota, faz o seu caderninho aí de anotações só do nosso canal. Depois me marca para eu conhecer também seu material, mas o que eu preciso que você entenda é: a soma de todos esses conhecimentos vai te levar a melhores resultados. E se você quer dar um passo ainda maior, conversa comigo no privado, que eu quero te conhecer e te apresentar o método ginástica rítmica com excelência. Porque isso aqui é só a pontinha do iceberg de tudo o que eu quero te ensinar sobre a ginástica rítmica, que a gente pode ter trocas de excelência para você formar ginastas que ganham medalhas, mesmo que você não tenha sido ginasta. Um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra por aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau.